Bom, meus senhores, notícia quentinha do final de semana. A Cazé TV pegou todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, vai transmitir todos, sem exceção, ao vivo e de graça no YouTube, a próxima Copa do Mundo. É o ponto mais alto desse canal, que tem pouco tempo de vida, mas um crescimento exponencial em todos os aspectos. E afinal de contas, o que isso quer dizer para nós, narradores esportivos? Afinal de contas, a Cazé não é só um canal, não é só uma plataforma. A Cazé TV é uma linguagem de jornalismo esportivo. Vamos falar um pouquinho disso? Já deixa o seu like aí para você não esquecer. Compartilhe o link se você gostar desse tipo de conteúdo aí com seus amigos para falar de narração esportiva e muito mais aqui no meu canal. Vamos nessa. Bom, o anúncio mais importante desse final de semana, nós tivemos aí também a Fórmula 1 voltando para a Globo, né? Mas em termos do nosso trabalho de narração esportiva, de linguagem, acho que muda pouco. Mas essa notícia da Cazé realmente é uma notícia de impacto, porque a Cazé TV, que já fez a última Copa do Mundo, mas não tinha todos os jogos, ela meio que dividia isso com a Globo. A Globo já há algum tempo abriu mão da exclusividade, né, de ter esse tipo de direito. E com essa aquisição, a Casec já tem o Brasileirão, a Casec já fez os dois últimos Jogos Olímpicos, ou pelo menos Paris ela fez, né? Isso certeza, fez a última edição do Pan-Americano, dos Jogos Pan-Americanos, já tem um acompanhamento mais próximo de muitos esportes olímpicos, já tem boa parte dos direitos de futebol europeu, já, né, que ainda não é o prime do futebol europeu, mas já tem alguma coisa lá. Bundesliga, né, Conference, Liga Europa e tudo mais. Fez os jogos internacionais da NFL. Enfim, eu acho que se consolida como uma plataforma, mas ela é mais do que uma plataforma, a Cazé TV, né? Porque a Cazé TV também é multiplataforma, porque ela também está nos outros streamings. Ela está na Prime, ela está nas TVs conectadas aí, na Samsung, na LG e tal, nos seus canais digitais. Então ela já extrapolou o YouTube há muito tempo. E principalmente a Cazé TV, ela consolidou uma forma de fazer transmissão esportiva que é uma evolução do que o esporte interativo já havia feito em termos de ruptura com o padrão vigente das transmissões esportivas no Brasil. A gente sempre fala isso aqui no canal. Esse canal tem o objetivo educativo e não de fazer crítica. Eu não tenho nem motivo para fazer qualquer crítica. Aqui a gente mostra para que futuros narradores, narradoras, iniciantes, estudantes, quem já está na área aí procurando um caminho, possa entender como é que o mercado está funcionando e se colocar dentro desse mercado. O objetivo desse canal é esse aqui, que é inclusive o objetivo da nossa Liga dos Narradores. Está aqui no QR Code para você conhecer a melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. E você quiser fazer parte dela, o link está aqui na descrição. O que mudou, né, na Cazé TV? E aqui eu vou me aproveitar de um depoimento muito bonito que a Bárbara Coelho, que saiu da TV Globo, deu ao final da participação do Fluminense, ou quando o Fluminense conseguiu chegar à semifinal da competição, no pós-jogo. Ela falou abertamente sobre o que era para uma pessoa que saiu da Globo, que tem todo um padrão, né? A Globo tem uma forma de fazer jornalismo e jornalismo esportivo e narração esportiva e transmissão de jogo que é pautado no padrão Globo de qualidade, de uma coisa que vem de uma tradição. Para a Cazé TV, que é algo novo, é algo que nasceu novo, que nasceu num novo momento da comunicação, que já é nativamente digital, que se propõe a falar com um público mais jovem, que tem uma outra proposta. E ela ressaltou muito a liberdade de fazer uma cobertura jornalística sem se preocupar com muitas coisas que o padrão da televisão exige. Ela poder, por exemplo, soltar um palavrão ou outro, falar um pouco mais leve, sem se preocupar com formalismos,
ser um pouco mais próxima na comunicação dos jogadores, ter ali uma forma mais resenheira de falar, ter a possibilidade de colocar um pouco mais da emoção para fora, de uma maneira um pouco mais despojada, sem precisar de nenhuma amarra ali. E essa é a proposta da Cazé, né? A Cazé, cada vez mais, eu acho que nessa Copa do Mundo, a própria comunicação deles na forma do marketing deles, nas chamadas, a criação do Copa Zona e, de certa maneira, como eles se posicionam a partir de agora para as transmissões do Campeonato Brasileiro, é a reunião de amigos falando sobre futebol. Essa é a proposta da Cazé. E essa proposta ela se transporta para as narrações, ela se transporta para os comentários, ela se transporta para a reportagem, ela se transporta para a cobertura, tá? O que nós, narradores, nós temos que saber sobre isso para a gente poder entender o que está acontecendo no mercado, tá? Quando o esporte interativo nasceu e começou a ganhar corpo com a Liga dos Campeões, com um pouco antes com a NFL, com a Premier League, né, que foram produtos importantes que eles tiveram na época apenas do HF, da TV aberta, né? O HF tem gente que nem sabe mais o que é, né? Mas da TV aberta. O esporte interativo veio com uma ruptura de linguagem. Travou? Ah, tá. O esporte interativo veio com uma ruptura de linguagem que falava muito do papel da emoção dentro do jogo, mas sem perder aquela linguagem do jornalismo tradicional. Narrando o jogo, com palavras mais neutras, com português, vamos dizer assim, mais formal das redações, do jornalismo, da televisão, do rádio, mas com uma pegada emocional, num texto mais comovente, numa voz mais alta, num volume, num tom mais alto e num volume mais alto. E isso acabou padronizando o mercado, né? Porque hoje todo mundo faz um pouco disso. A Cazé dá um passo à frente. Ela aproxima a sua cobertura do público de uma maneira que nunca foi feita. Porque é como se um torcedor estivesse no ar, falando mesmo como um torcedor. E qual é a preocupação editorial da casa? E eu acho que esse é o ponto importante. Ao contrário de uma TV segmentada, de um canal de YouTube segmentado, do time X, Y, Z, o tratamento que se dá a todos os clubes é exatamente igual. O Casemiro é vascaíno, ele corneta o Vasco, ele fala do Vasco, mas ele não desrespeita Flamengo, Fluminense, Botafogo. Eles são tratados da mesma forma. O Luizinho é torcedor do Fluminense. Ele narra os jogos do Fluminense da mesma forma que ele narrou do Palmeiras, que ele narrou o título do Chelsea, que ele faz os jogos do Campeonato Brasileiro. A linguagem é igual para todo mundo. O Raoni faz a mesma coisa, o Felipe, acho, né, que está lá também, faz a mesma coisa. Enfim, a Letícia faz a mesma coisa. Todo mundo que está lá, dos narradores, faz a coisa do mesmo modo. Com sua forma de narrar, se você percebeu, o Luizinho tem uma característica, o Raoni tem outra, a Letícia tem outra, tem um rapaz que me fugiu o nome que faz tênis de mesa que é muito bom, tem a dele, enfim, eles têm ali um padrão de comunicação que é o padrão da resenha. O padrão da resenha e o tratamento igualitário para todo mundo. O respeito aos clubes, o respeito ao torcedor, o respeito ao futebol, no caso, né, ao esporte que eles estão ali se dedicando. Em Jogos Olímpicos a mesma coisa, mas numa linguagem absolutamente solta de qualquer formalismo. Se é bom, se é ruim, cabe ao gosto do freguês, como eu sempre digo. Em comunicação não tem certo e errado, tem o que funciona. E para eles funciona. Você vê os números de audiência, você vê a publicidade, você vê o quanto a empresa fatura e tá tudo certo, meu filho. Tá, Marcelo, você acha que então, para um dia trabalhar na Cazé TV, eu tenho que ser dessa forma? Você tem que ser quem você é, como eu sempre digo.
né? E onde você vai se encaixar depende da sua variabilidade comunicativa. Se você é daquelas pessoas, daqueles comunicadores que conseguem se adaptar a qualquer linguagem, ponto para você. Se você sabe fazer o padrão Globo de qualidade, se você sabe fazer o esporte interativo, se você sabe fazer a Cazé, ponto para você, tá tudo certo, tá? Se você só sabe fazer o padrão, também tá tudo certo. Você vai se adequar a plataformas que têm essa linguagem e pode atrair os gestores desses locais para que você seja contratado. Se você está mais ligado ao seu perfil, está mais ligado a essa forma mais Cazé TV de fazer futebol, de fazer jornalismo esportivo, tá tudo bem também, porque na minha cabeça a tendência é que as próximas plataformas que vierem depois e algumas que já estão aí fazendo queiram cada vez mais se aproximar desse formato. Você vai atrair aqueles que estão procurando profissionais dessa forma. O que eu quero dizer para fechar o vídeo? Não adianta você querer, vamos dizer assim, forjar um perfil para chamar a atenção de todo mundo. Você não vai conseguir. Você tem que olhar primeiro para você, qual é o seu perfil como comunicador, mapear isso, e aí você se posiciona nesse mercado, e não o contrário. E você vai definir qual é a sua meta e você vai atrás dela. Essa é a melhor maneira, porque são raros, isso até existe, mas são raros os profissionais de comunicação que conseguem fazer qualquer linguagem com a mesma competência. O mundo hoje ele é segmentado. Então, se você conseguir fazer essa segmentação, ponto para você. Beleza? Gostou desse conteúdo? Gostou da Copa do Mundo inteirinha na Cazé TV? Quero saber o que você pensa sobre o assunto. Faça seus comentários aqui. Não esquece, deixa o like que você me ajuda. Por favor, dá essa moral pra gente. Obrigado e até amanhã para o próximo vídeo.